Você pode até preferir e exercer o seu direito de escolha de não querer um professor para começar a aprender meditação. Mas saiba que nesse caminho, nessa abordagem, você pode lidar com alguns problemas. E nesse dia do professor, hoje, 15 de outubro, eu quero abordar esse assunto especial nesse vídeo. Assiste que você vai entender o porquê que eu estou te falando isso. Áudio Zen. Meus amigos, antes de mais nada, hoje eu quero anunciar para vocês que eu inauguro um novo formato de vídeos aqui do Áudio Zen. Vocês sabem, já estão carecas de saber que o Áudio Zen, ele tem lá o podcast que eu faço com o Lucas Cardoso. Mas agora, a partir de hoje, eu vou começar a produzir alguns vídeos mais independentes com temas aleatórios, claro, todos eles voltados aí, ligados no autoconhecimento de forma geral. Autoconhecimento, meditação, atenção plena, enfim, todo esse papo que você já sabe que eu trato aqui no meu canal do Instagram, no meu YouTube. E hoje, aproveitando o gancho do Dia do Professor, hoje dia 15 de outubro, eu quero falar da importância de se ter um professor quando nós vamos começar a praticar a meditação. Pois é, essa é uma questão que normalmente ela pode passar desapercebida, né? Alguém pode pensar, alguém pode dizer assim: ah não, a meditação é só fechar os olhos, respirar um pouco ali com uma calma, né? E aí eu vou aprendendo sozinho de forma intuitiva, né? Eu até entendo que para algumas coisas que a gente faz, a gente pode fazer de forma intuitiva. Sei lá, você vai fazer um churrasco, por exemplo, você não precisa de fazer um curso de gastronomia, né? Ter um professor, um mestre em churrasco, para que você consiga fazer um churrasco ali minimamente comível, vamos dizer assim. Tem algumas coisas que na base da intuição dá para desenrolar, né? É claro que a gente pode melhorar, mas é intuitivo, né? Mas por outro lado, tem outras coisas que não são tão intuitivas assim. Por exemplo, vai tentar tocar violino, por exemplo, um instrumento que é complicado, um instrumento com muitas sutilezas, né? Se você for tentar tocar violino sozinho, as chances de você adquirir maus hábitos de postura, tocar notas erradas, tocar desafinado, as chances são muito grandes disso acontecer, né? Da mesma forma, quando se fala em meditação, que é sim uma arte sutil, existem aí minúcias do treinamento que, olha, eu vou te contar, que seria muito recomendável que você tivesse uma boa orientação para te ajudar nesse processo. Qual é a importância de um professor no aprendizado de meditação? A importância é que ele pode te orientar desde que ele tenha passado ele mesmo pelo treinamento, desde que ele tenha realmente, né, praticado meditação por longos anos, né? Não é como eu vejo uma turma aí faz um curso aí de, sei lá, 3 meses, 6 meses e já se intitula professor de Mindfulness, atenção plena. Eu acho que tem que se ter um certo cuidado e, claro, uma prática mais aprofundada. Então, assim, alguém que já tem essa prática, já trilhou esse caminho durante alguns anos e tem essa expertise, essa experiência para comunicar, eu acho que é uma boa pedida. E eu vou te contar o porquê disso. Eu vou te dar alguns exemplos de problemas que você poderia ter caso não tenha um professor qualificado para te acompanhar. O primeiro deles, claro, tem a ver com a economia de tempo e de esforços. Muitas vezes a gente está ali no processo de aprendizado de alguma coisa e está tão envolvido ali dentro que a gente não se toca de algum erro que a gente está cometendo. Isso é muito comum,
E o olhar externo de um professor experiente vai rapidamente mapear esses equívocos e, claro, com esse mapeamento, nossa prática vai ficar muito mais aprimorada. E, claro, sem falar na economia de tempo. Às vezes nós levaríamos aí muito tempo para descobrir, para perceber algum tipo de equívoco, de postura, ou de postura mental, inclusive, né? E com a ajuda de um professor, isso rapidamente é mapeado e, digamos assim, é mais fácil tratar disso, né? Uma outra questão muito importante diz respeito à transmissão de experiência, né? Uma coisa é o professor que está lá do seu lado, que consegue mapear com você os seus pontos fracos, mas a outra é esse professor te transmitindo certos conhecimentos que foram acumulados ao longo de anos, né? Por isso que eu disse anteriormente da importância do professor ser realmente qualificado, ter passado pelo treinamento, né? Então, eu faço sempre uma comparação com alguém que vai escalar uma montanha. Sei lá, você vai escalar o Everest, né? Uma coisa é você ler um livro, assistir filmes do Everest, né? Uma pessoa pode se tornar expert em teoria do Everest, mas nunca ter ido lá. E aí ela começa a ensinar a como é que se escala o Everest. É claro que o grau de transmissão de experiência, nesse caso, é muito pobre, né? Não vai ter muita coisa a ver quando você chegar lá no Everest e for escalar, não. Agora, já uma pessoa que subiu o Everest várias vezes, que sabe como é que coloca os equipamentos, as guias de cordas, que sabe sobre o clima local, a aclimatação em cada nível ali da subida. Esse cara tem até um nome para ele. Ele é chamado de real deal, que em inglês significa tipo a coisa real, o cara real, a realização, né? E esse professor, esse sim, ele vai te transmitir uma carga de segurança e uma carga de informações que talvez você levaria anos para acumular sozinho, né? Então, a transmissão do conhecimento, da experiência, é um outro aspecto muito importante que uma prática assessorada por um bom professor pode trazer para a gente. Não menos importante do que isso, claro, existe o aspecto da orientação, a orientação da prática. Como é que você vai saber que você está indo na direção correta, né? Vamos supor que você consiga aprender a postura, a respiração e tal, mas existe uma postura mental, uma postura interna, que no caso da meditação, e especificamente no caso da escola Zen budista, essa postura mental interna, ela é extremamente importante de ser aprendida. Uma postura que diz respeito a evitar os extremos do apego ou da aversão. Tipo assim, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que durante a sua meditação surjam pensamentos ou que te trazem um certo grau de desconforto, memórias ruins, né? Alguma briga que você teve, algum trauma do passado, enfim. Ou também seja conteúdos aprazíveis, vamos dizer assim, temas que você gosta de desenvolver mentalmente. A postura correta interior da meditação, ela tem que ser desenvolvida de uma forma a nem cultivar apego por esses conteúdos aprazíveis e tampouco aversão por esses conteúdos que nos provocam sensações não muito legais, entende? Então, cara, é importante demais que a direção do treinamento seja constantemente calibrada, né? Para um pouco para cá, um pouco para lá, vai sendo acertada por uma pessoa experiente, por um professor. Por isso é que é muito importante receber uma orientação periódica, seja à distância, né? Tem muitos casos no passado, inclusive, de pessoas que eram orientadas por cartas. Sim, pessoas que iam lá no Oriente, travavam contato com grandes professores, grandes mestres, depois voltavam para suas casas e de repente eram orientadas por cartas. Hoje em dia, com essas facilidades aí tecnológicas, está muito mais fácil ainda, né? Então, esse aspecto da orientação é um outro aspecto
que revela a importância de se ter um bom professor no processo, pelo menos inicial, tá? Do aprendizado de meditação. E o que eu chamo de inicial, né? Não são algumas semanas, não são alguns meses. Eu diria ali que pelo menos, né, por 1, 2 anos, você ter aí alguém do seu lado para te orientar, eu acho realmente muito importante. Uma coisa que pouquíssima gente sabe, né, sobre a história do Buda. O próprio Buda, na época, príncipe Siddhartha Gautama, quando ele abandona o palácio com 29 anos de idade, ele era príncipe, então ele sai do palácio, abandona isso tudo e vai buscar o caminho, né, que ele intui que seria um caminho que o levaria à realização espiritual. Muito bem, e no começo, ele mesmo, o próprio Buda, vai visitar 3 professores, 3 eremitas que viviam nas florestas, retirados, e ele vai lá para aprender as instruções básicas, vai lá para colher aquele ensinamento até o ponto em que ele percebe que ele já estava dominando aquele ensinamento, aquela técnica, e que não precisaria mais de ficar por ali e que aquele conhecimento também não estava à altura do que ele estava procurando. Mas veja que até o próprio Buda, no começo da sua jornada, por algum tempo, esteve na tutela de professores, né? Então, se ele, né, buscou essa ajuda, por que nós deveríamos desprezar essa ajuda de professores, né? Então, fica aí uma grande dica. Meus amigos, dito tudo isso, e eu teria muito mais coisa para dizer sobre a importância de se ter um professor durante, pelo menos, o começo da prática, do aprendizado de meditação, né? Dito tudo isso, fica então a nossa homenagem a todos os professores que nos transmitiram esses conhecimentos aí super valiosos. Eu mesmo sou eternamente grato a todos os professores que eu pude ter, que eu encontrei, que me receberam, tanto aqui no Brasil quanto no Japão, que foi onde eu realizei meu treinamento. Vocês já sabem dessa história, estão careca de saber também disso. E, enfim, eu sou muito grato a todos esses professores, porque eles desempenham um papel muito importante de transmitir, de transmissão. São transmissores vivos, no caso da meditação, de uma experiência que se mantém viva. Então, fique muito atento para esse cuidado. Você pode até ter escolhido não ter um professor, ou não tem acesso a um professor, né, por enquanto, né? Mas fique atento para que no momento oportuno, em que a oportunidade aparece, surge, e que você possa ter uma orientação com alguém qualificado, né, que você tenha essa experiência, né? E professor não é só aquele tete a tete que fica ali nos acompanhando, não. Tem outras formas também de buscar ajuda. Hoje em dia, aí, com essa facilidade enorme que é a internet, acesso a muito conteúdo de qualidade, a aulas de grandes professores da meditação, do budismo. Então, assim, basta querer procurar, basta querer realmente aprofundar. E claro, né, você, né, meu amigo, minha amiga que está aqui na região de Lagoa Santa, em Belo Horizonte, região metropolitana, você pode vir aqui praticar conosco. Vai ser uma alegria recebê-la aqui e compartilhar essa prática do nosso grupo de meditação. Você sabe que sempre às terças-feiras aqui, às 19h30, nós temos o nosso encontro presencial de meditação, um encontro semanal, né? Além desse encontro, existem outras atividades mensais de final de semana. Por exemplo, esse mês, no dia 24, que é um domingo, vai ter o grupo de estudos budistas. Então, sinta-se convidado. Você que está aqui na região, mais uma grande razão para você vir aqui nos visitar, para conhecer o nosso grupo de prática de meditação aqui em Lagoa Santa.
Bom, esse vídeo então, eu quis trazer esse tema hoje, um tema especial no Dia do Professor. Espero que tenham gostado e que acompanhem os próximos vídeos nesse formato novo que eu decidi começar a fazer do Áudio Zen. Meus amigos, um grande abraço, muita paz, felicidade para você e para a sua família e até o nosso próximo Áudio Zen. Áudio Zen.